O dia aqui em São João del Rei nasce sempre da mesma maneira, não com a promessa da luz, mas com o peso da escuridão que ainda se agarra à terra. Antes que o primeiro pássaro cante, antes que o sol sangre sobre as montanhas de Minas, o som que nos acorda é o do sino de ferro, uma pancada seca e sem alma que ecoa pelo vale. É um som que não convida, mas ordena. O ar da madrugada é frio e úmido, carrega o cheiro de barro molhado, de fumaça antiga impregnada nas paredes da senzala e do medo adormecido que nunca nos abandona por completo. Abrimos os olhos não para um novo dia, mas para a continuação do mesmo fardo de ontem, um ciclo de servidão que parece tão eterno quanto as pedras que calçam as ruas desta cidade. Nossos corpos, ainda doloridos do trabalho anterior, se erguem da palha como se pesassem o dobro, pois carregam não apenas a fadiga física, mas a certeza de que a nossa vontade não nos pertence. O dia não é nosso, o sol não é nosso, nem mesmo o ar que respiramos parece ser uma dádiva, mas uma concessão. A caminhada para o cafezal é um ritual de silêncio. Uma longa fila de sombras se move contra a primeira luz pálida do amanhecer, e a única língua que falamos é o do arrastar dos pés descalços na terra fria. Ninguém ousa um murmúrio, pois as palavras podem ser laços, e o capataz, montado em sua besta, segue ao nosso lado com o chicote pendendo da sela como uma serpente adormecida, pronta para despertar ao menor sinal de desordem. Seu olhar percorre nossas costas como se contasse o gado, e nós mantemos os nossos olhos baixos, fixos no chão, estudando as pedras e os gravetos como se fossem um mapa para um lugar que não existe. A beleza da paisagem, com o orvalho brilhando nas folhas e a névoa se desfazendo entre os morros, é uma afronta, um espetáculo ao qual não temos direito de assistir. Para nós, os campos não são promessa de colheita, mas sentenças de trabalho sem fim, e a beleza do mundo existe apenas para nos lembrar de tudo o que nos foi roubado. O sol, quando finalmente se ergue, não é um alívio, mas um carrasco de ouro. Seu calor se torna um inimigo implacável, que nos cega, queima nossa pele e suga a força de nossos músculos. O trabalho nos cafezais é uma dança de dor e repetição. As mãos, já calejadas e rachadas, sangram ao colher os grãos, e a seiva das folhas mancha nossa pele com uma tinta que não sai. A cada cesto que enchemos, um pouco de nossa vida se esvai, trocada por um luxo que jamais conheceremos. O cheiro do café, que para os senhores na casa grande é um aroma de riqueza e prazer, para nós é o odor da exaustão, do suor que escorre por nossos rostos e se mistura com a poeira vermelha da terra. O som que nos acompanha é o estalar das folhas, o zumbido dos insetos e o ritmo constante e opressor da nossa própria respiração ofegante, uma sinfonia de sofrimento que embala os dias e parece não ter fim. Lá no alto da colina, a casa grande nos observa. É uma construção branca e imponente, com suas janelas escuras parecendo olhos vazios que julgam tudo o que acontece em seus domínios. Para nós, ela não é um lar, mas uma fortaleza, um símbolo de poder que nos esmaga com seu peso invisível. Às vezes, uma brisa nos traz fragmentos de vida de lá de dentro. O som distante de um cravo sendo tocado, o riso de uma sinhá no jardim, o tilintar de talheres de prata. Esses sons são como agulhas que perfuram o nosso silêncio, lembrando-nos do abismo que nos separa daquele mundo. Eles vivem em um tempo feito de música e jantares, enquanto o nosso é medido em cestos de café e chicotadas. A casa é uma miragem de paz e ordem, construída sobre a desordem de nossas vidas, um palácio erguido sobre os nossos ossos. E nós, aqui embaixo, somos apenas a fundação esquecida que sustenta todo o seu esplendor. Meu fardo é diferente, mas não mais leve. Fui designado aos jardins, que servem à casa grande. Um privilégio que é também uma maldição. Aqui, o trabalho é mais delicado, podar as rosas, regar os lírios, manter a beleza que serve de moldura para a vida dos senhores. Estou perto o suficiente para ver seus rostos, para ouvir suas conversas, mas sou treinado para ser invisível, uma parte da paisagem, como as árvores e as flores que cultivo. Toco com as mãos a terra macia, sinto o perfume das pétalas, uma beleza que contrasta brutalmente com a feiura da nossa existência.
As flores não conhecem a hierarquia, não distinguem a mão do escravo da mão da sinhá. Elas simplesmente florescem, indiferentes. E nesse pequeno ato de cuidar delas, encontro um refúgio estranho, uma forma de criar ordem em meio ao caos. Mesmo sabendo que essa beleza não me pertence, que estou apenas cultivando a beleza da minha própria prisão. A memória do pelourinho é uma cicatriz na alma de todos nós. Ele se ergue no pátio, uma coluna de madeira escura e polida pelo tempo, pelo suor e pelo sangue. Não preciso fechar os olhos para ver as cenas que ele já testemunhou. Lembro-me de minha mãe, uma curandeira cujas mãos sabiam o segredo das ervas, acusada de feitiçaria pelo Senhor por ter ousado aliviar a febre de uma criança na senzala. Lembro do som oco do chicote cortando o ar, um assobio agudo seguido pelo baque surdo na pele. Lembro do seu silêncio, da sua recusa em gritar, um último ato de desafio que lhe custou a vida. O coronel assistiu a tudo com a mesma expressão impassível com que observa a colheita. Para ele, era apenas a correção de uma propriedade defeituosa. Para mim, foi a lição mais cruel de todas. Neste mundo, até mesmo o ato de curar pode ser um crime, e a bondade é uma fraqueza que se paga com a vida. O coronel Teodoro é o deus deste pequeno universo. Quando ele cavalga por suas terras, o mundo parece prender a respiração. Sua postura é ereta, seu rosto é uma máscara de severidade e desprezo. Ele não olha para nós, olha através de nós, como se fôssemos meros objetos em seu campo de visão, parte da terra que lhe pertence. Seu poder não está apenas no chicote do capataz, mas em seu olhar, que tem o peso de uma sentença. Ele personifica a ordem que nos esmaga, a lei que diz que sua vontade é absoluta e a nossa é inexistente. O medo que ele inspira é uma coisa física, um frio que se instala na espinha, uma cautela que molda cada um de nossos gestos. Ele é a prova viva de que um homem pode ser dono de outro homem, e esta verdade é a base sobre a qual todo este mundo foi construído. Diante dele, não sou Amaro, sou apenas uma posse, um corpo sem nome. E a ela, assim há Isabel. Eu a vejo da minha posição no jardim, uma figura silenciosa na janela do segundo andar. Ela passa horas ali, parada, com o olhar perdido no horizonte, para além das plantações e das montanhas. O coronel a exibe como um troféu, vestida em sedas e rendas, mas de perto, de onde eu a observo, vejo algo que os outros talvez não vejam. Há uma tristeza em sua postura, uma solidão tão profunda que parece criar uma aura de fragilidade ao seu redor. Ela não se parece com as outras sinhás que gritam ordens e se divertem com a nossa miséria. Ela é diferente. Seu silêncio não é de poder, mas de resignação. Ela está presa naquela casa tanto quanto eu estou preso a esta terra. Uma prisioneira em uma gaiola de ouro, cujas grades são feitas de luxo e desespero. E às vezes, quando nossos olhares se cruzam por um instante fugaz, sinto um reconhecimento estranho, como se fizéssemos no outro a mesma sentença. O fim do dia nos devolve à escuridão da senzala. O caminho de volta é feito com a mesma lentidão da manhã, mas agora o cansaço se agarra a nós como um manto pesado. O ar se enche com o cheiro de suor, de fumaça das cozinhas improvisadas e da desesperança. Recebemos nossa porção de comida, um caldo ralo e um pouco de farinha, que comemos em silêncio, sentados no chão de terra batida. Enquanto isso, as janelas da casa grande se acendem, uma a uma, derramando uma luz amarela e quente no pátio. De lá vem o som de conversas, o cheiro de carne assada, a vida que nos é negada. A distância entre a nossa fome e o banquete deles é a medida exata da injustiça deste mundo. E quando a noite cai por completo, ela não traz descanso, apenas uma pausa antes que o ciclo de sofrimento recomece com o som daquele mesmo sino de ferro. Dentro da senzala, o ar é denso e difícil de respirar, um emaranhado de corpos exaustivos, sonhos partidos e memórias dolorosas. Aqui não há segredos. Cada gemido de dor, cada soluço abafado, cada sussurro de revolta é compartilhado, absorvido pelas paredes de pau a pique.
Às vezes, ao som baixo de um tambor improvisado, os mais velhos cantam as cantigas da nossa terra distante, canções de lamento que falam de rios, de florestas e de liberdade. São melodias que nos conectam a um passado que não conhecemos, mas que correm em nosso sangue. É a nossa única forma de resistência, uma maneira de dizer que, apesar de tudo, ainda temos uma alma. Mas mesmo aqui, neste refúgio de escuridão e dor compartilhada, a vigilância não cessa. Há sempre olhos e ouvidos, pois a confiança é um luxo que o medo tornou raro, e um sussurro descuidado pode se transformar em uma sentença de morte ao amanhecer. Quando todos adormecem e o único som é o da respiração coletiva, eu me permito o meu único ato de verdadeira rebeldia. Escondida sob um pedaço solto do assoalho, guardo uma única folha de papel, amarelada e frágil, um presente de um velho padre que ousou me ensinar a ler antes de ser expulso destas terras. À luz trêmula de uma brasa que roubo do fogo, meus olhos percorrem as letras, formando palavras que me transportam para longe daqui. Elas falam de justiça, de dignidade, de um mundo onde um homem não é medido pela cor de sua pele. Ler é meu segredo, meu santuário. É o conhecimento proibido, assim como as ervas de minha mãe. É um ato perigoso, uma faísca de luz em uma escuridão sem fim. E eu sei, com uma certeza que me gela os ossos, que esta pequena chama, se descoberta, será o suficiente para queimar tudo ao meu redor. Meu nome é Amaro, e estas mãos que hoje cuidam das rosas da Sinhá são as mesmas que um dia, em vão, tentaram segurar a vida de minha mãe. A memória dela não é uma sombra, mas uma presença constante, um gosto amargo na boca sempre que sinto o cheiro da terra úmida ou o perfume de uma erva curativa. Ela conhecia os segredos das folhas, o poder que dorme nas raízes, e foi por esse conhecimento que a levaram ao Pelourinho. O coronel Teodoro chamou seu dom de feitiçaria, sua bondade de insubordinação. Assisti, escondido, enquanto o chicote roubava sua voz, seu sangue, sua vida. Naquele dia, aprendi que neste mundo, o saber é a mais perigosa das possessões, especialmente para um corpo que não lhe pertence. Desde então, carrego dentro de mim não apenas a dor da sua perda, mas também o peso do conhecimento que ela me deixou. E de outro ainda mais perigoso, o das letras, que um padre me ensinou em segredo, um fogo que me queima por dentro e que pode me consumir a qualquer momento. Minha existência se desdobra nesta fronteira frágil entre a senzala e a casa grande. Como jardineiro, sou um fantasma que se move entre dois mundos sem pertencer a nenhum. Aqui, no silêncio do jardim, estou perto o suficiente para ouvir os sussurros do poder, para ver as rachaduras na fachada de opulência e ordem. Cultivo a beleza que enfeita a gaiola deles, uma beleza que serve para esconder a podridão que a sustenta. As flores que brotam sob meus cuidados são indiferentes à cor da minha pele, mas os olhos que me vigiam das janelas nunca são. Cada pétala que toco é um lembrete da delicadeza que me é negada. Cada espinho é uma metáfora da dor que nos cerca. Sou uma peça no cenário deles, uma figura de fundo em suas vidas, mas o conhecimento que guardo me transforma em um observador silencioso, uma testemunha de suas verdades não ditas, e essa posição é, em si, uma sentença de morte em suspenso. É de meu posto no jardim que a vejo pela primeira vez, não como a sinhá da casa, mas como outra flor aprisionada. Isabel. Ela fica por horas na janela do seu quarto, envolta em sedas que parecem mais uma mortalha do que um vestido. Seu corpo está ali, mas sua alma parece ter fugido para longe, para além das montanhas que cercam esta fazenda. Há uma quietude nela que não se parece com a arrogância das outras mulheres da sua classe. É uma quietude feita de ausência, de uma solidão tão profunda que parece sugar o ar ao seu redor. Ela não olha para o jardim com admiração, mas com o mesmo olhar vazio com que um prisioneiro encara as grades de sua cela. Seus olhos, quando por um instante encontram os meus, não carregam ordem ou desprezo. Carregam o peso de um mundo inteiro de palavras não ditas, um abismo de tristeza que eu, de alguma forma, reconheço como um espelho do meu próprio silêncio. Com o tempo, aprendo a ler os sinais de sua prisão. Ouço a voz do coronel Teodoro, grave e cortante como vidro quebrado, seguida pelo silêncio pesado que se instala na casa.
Vejo a forma como ela se encolhe sutilmente quando ele se aproxima, o jeito como suas mãos tremem ao segurar uma xícara de chá. Às vezes, sob a luz do sol, percebo uma marca roxeada em seu braço, que ela rapidamente cobre com a manga de renda, mas não antes que meus olhos a registrem. O casamento dela não é uma união, é uma posse. Ela é o mais valioso dos troféus do coronel, um objeto de luxo para gerar um herdeiro de sangue puro, e sua beleza é apenas o verniz que cobre a brutalidade do seu cativeiro. Ela e eu vivemos sobre o mesmo teto de tirania, separados por um abismo de classe e cor, mas unidos pela mesma corrente invisível da vontade de um único homem. O coronel Teodoro é a personificação desta terra. Sua presença é como uma mudança no clima, uma tempestade que se forma no horizonte e que todos sentem antes mesmo de chegar. Quando ele caminha pela varanda, seus passos são pesados, como se quisesse esmagar o próprio chão que lhe deu fortuna. Seus olhos varrem a propriedade com a frieza de um general inspecionando suas tropas, e nós, os escravizados, somos menos que soldados, somos apenas as armas e as ferramentas de sua guerra particular por poder e status. Ele fala pouco, pois sua autoridade não precisa de palavras. Ela está no estalar do chicote do capataz, na porção de comida que nos é dada, no medo que se instala em nossos corações ao simples som de seu nome. Ele não é apenas um homem, é a própria estrutura que nos prende, a lei, o juiz e o carrasco, o Deus cruel e onipresente deste inferno que chamamos de vida. Mas há algo mais no coronel, algo que percebo nos momentos em que ele acredita não estar sendo observado. Uma obsessão febril com a pureza de sua linhagem, uma fúria desmedida que explode ao menor comentário sobre misturas de sangue. Ouço suas conversas com outros senhores, sua defesa raivosa de uma ordem racial que parece ser para ele uma questão de sobrevivência pessoal. Há um terror em seus olhos quando fala sobre a mancha do sangue impuro, um pavor que vai além do preconceito comum da época. É como se ele estivesse lutando contra um fantasma dentro de si mesmo, uma fraqueza que ele projeta sobre nós com o dobro da violência. Sinto, sem compreender, que a fortaleza de seu poder foi construída sobre uma fundação de areia, uma mentira tão profunda que ameaça engolir a todos nós caso seja descoberta. E essa suspeita me assusta mais do que o próprio chicote. Aconteceu em uma tarde de calor sufocante, quando o ar parecia tão pesado que até os pássaros se calavam. Eu aparava as gardênias perto da varanda quando a vi. A sinhá Isabel não estava em sua janela, mas sim em uma cadeira de vime, o corpo encurvado sobre si como uma flor murcha. Uma de suas mãos pressionava a têmpora com uma força que branqueava os nós dos dedos, e seu rosto, pálido como cera, estava contraído em uma máscara de dor silenciosa. O coronel havia passado por ela momentos antes, a cavalo, sem lhe dirigir uma única palavra, indiferente ao seu sofrimento. Naquele instante, não vi a sinhá da casa, a esposa do meu senhor. Vi apenas uma mulher quebrada pela dor, abandonada em sua jaula dourada. E em meu peito, a memória de minha mãe se agitou, a lembrança de suas mãos sábias amassando folhas para aliviar a febre, o conhecimento que a levou à morte. Um impulso perigoso, nascido da compaixão e do luto, começou a crescer dentro de mim, uma semente de insubordinação que desafiava o medo que me paralisava. Ao cair da noite, quando a escuridão oferecia um manto frágil para os atos proibidos, movi-me como um fantasma. Fui até o canto escondido do jardim onde cresciam as ervas que minha mãe me ensinou a reconhecer, aquelas que os senhores chamavam de mato, mas que guardavam o poder da cura. Com as mãos trêmulas, colhi as folhas de melissa e as flores de maracujá, sentindo em meus dedos o eco de um conhecimento ancestral. Preparei a infusão em uma caneca de barro, o vapor subindo com um aroma que era, para mim, o cheiro da própria coragem. O maior desafio, contudo, era me aproximar da casa. Cada passo no assoalho da varanda dos fundos era uma blasfêmia, um risco que fazia o sangue pulsar em meus ouvidos. Cheguei à sua porta, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Deixei a caneca ali, no chão polido, um oferecimento silencioso no altar do perigo, e recuei para as sombras, sentindo-me ao mesmo tempo um curandeiro e um condenado. As horas seguintes foram um purgatório de silêncio. De volta à senzala, meu corpo estava presente, mas minha alma permanecia de vigia junto àquela porta. Cada som vindo da casa grande era uma possível sentença.
O latido de um cão, o fechar de uma janela, o passo de um guarda noturno, tudo parecia um prenúncio da minha descoberta. Eu esperava o grito de alarme, a acusação de envenenamento, a convocação para o tronco. O silêncio que se seguiu era ainda mais aterrorizante, pois era um vazio onde meu medo podia crescer sem limites. Deitado na palha, olhava para a escuridão e via o rosto de minha mãe, o chicote, o sangue. Teria eu, por um ato de compaixão, repetido o seu erro fatal? Teria eu trocado a minha vida pela chance de aliviar a dor de uma mulher que mal conhecia, uma mulher que pertencia ao homem que destruiu a minha família? O sono não veio, e a madrugada me encontrou com os olhos abertos, afogado em uma angústia que era quase tão física quanto a dor que eu tentava curar. O sol da manhã seguinte nasceu como um juiz. Fui para o jardim com o corpo tenso, esperando a qualquer momento a chegada do capataz. Minhas mãos tremiam ao podar as roseiras, e cada flor parecia me observar com uma acusação silenciosa. Então, ela apareceu na janela. Não na varanda, mas na janela de seu quarto, o mesmo lugar onde costumava ficar por horas, perdida em seu mundo de solidão. Nossos olhares se cruzaram através da distância. Eu me preparei para o pior, baixando a cabeça em submissão. Mas quando ousei erguer os olhos novamente, ela ainda me encarava. E em seu olhar não havia ordem, nem desprezo, nem a distância fria que a cor de sua pele e a seda de seu vestido sempre impuseram entre nós. Havia algo que eu nunca tinha visto antes direcionado a mim. Uma gratidão profunda, uma vulnerabilidade compartilhada e, por um instante fugaz, um reconhecimento. Ela inclinou a cabeça, um gesto mínimo, quase imperceptível, mas que para mim ressoou como um trovão. E naquele momento, um fio invisível e perigoso se esticou entre a senzala e a casa grande. Aquele olhar selou um pacto que não tinha nome e que não podia ser expresso em palavras. O mundo não havia mudado, o chicote ainda pendia da cela do capataz e o coronel ainda era o nosso Deus e carrasco. Mas dentro de mim, algo se quebrou e se refez de uma forma nova e aterrorizante. O medo não desapareceu, pelo contrário, ele se aprofundou, pois agora eu não temia apenas por mim. O jardim, que antes era o cenário da minha servidão invisível, transformou-se em um território de segredos, um lugar onde um olhar podia significar mais do que uma vida inteira de palavras. Cada rosa que eu cultivava parecia agora carregar o peso daquele instante. Eu havia cruzado uma fronteira da qual não havia retorno. Com um simples chá de ervas, eu não apenas havia desafiado o meu senhor, eu havia convidado a senhá Isabel a ver em mim não uma propriedade, mas um homem. E eu sabia, com uma certeza que gelava a minha alma, que ao tentar aliviar a dor dela, eu havia apenas acendido a chama que nos consumiria por inteiro. Aquele gesto silencioso na janela transformou o jardim no epicentro do meu mundo e da minha perdição. Cada dia, ao trabalhar a terra, eu sentia seu olhar sobre mim, não como o olhar de uma senhora vigiando sua propriedade, mas como o de uma cúmplice. O medo, que antes era um companheiro constante, agora adquiria uma nova dimensão, mais aguda e pessoal. Eu não temia mais apenas a dor do meu corpo, mas a aniquilação daquela frágil ponte que havíamos construído sobre o abismo de nossas existências. As flores que eu cultivava já não eram para a casa grande, eram mensagens silenciosas para ela. Uma rosa vermelha, deixada por descuido perto da varanda, era um ato de coragem. Uma gardênia branca, um voto de paz. E de sua janela eu recebia de volta o único pagamento que importava. A certeza de que para uma pessoa naquele mundo eu não era invisível. Eu era um homem. Nossa primeira troca de palavras foi um crime sussurrado ao vento. Ela desceu aos jardins sob pretexto de colher flores para a capela, um ato de piedade que escondia uma transgressão mortal. Aproximou-se de onde eu podava um jasmim e, sem me olhar diretamente, com a voz baixa e trêmula, perguntou o nome da planta. Respondi, mantendo os olhos na tesoura de poda, sentindo o suor frio escorrer por minhas costas. A pergunta não era sobre o jasmim, e minha resposta não era sobre botânica. Era sobre o chá.
Era um agradecimento que não podia ser dito e um reconhecimento que não podia ser admitido. Naquele instante, o ar ao nosso redor tornou-se denso, carregado com o peso de tudo o que não podíamos dizer. O capataz observava de longe, e seu olhar sobre nós era como a sombra de uma forca, nos lembrando que cada sílaba trocada era um passo em direção ao pelourinho. Depois daquele dia, uma rotina perigosa se instalou. Nossos encontros eram feitos de instantes roubados, de acasos meticulosamente planejados. Às vezes, ao amanhecer, eu encontrava uma fruta fresca, um pedaço de pão doce, deixado sobre o parapeito de pedra do poço. Um presente anônimo que gritava seu nome. Eram gestos de uma generosidade impensável, um reconhecimento da minha fome que ia além do estômago. Eram a prova de que ela me via, via minha condição, minha humanidade. Em troca, eu deixava para ela os meus próprios presentes. Uma orquídea rara que encontrava no mato, uma pedra de rio com um formato peculiar, ou simplesmente arrumava os canteiros sob sua janela de uma forma que só ela entenderia ser uma mensagem. Nossa comunicação era uma linguagem de símbolos, uma poesia escrita com os elementos da natureza, pois as palavras eram perigosas demais para serem usadas. A curiosidade dela, no entanto, era uma força que nem o medo conseguia conter. Em uma noite de tempestade, quando o barulho da chuva abafava os sons da casa e a escuridão era uma aliada, ela me procurou. Encontrou-me num antigo celeiro, onde eu me refugiava para ler à luz de um toco de vela. O susto ao vê-la ali, com os cabelos úmidos e os olhos arregalados, quase me fez gritar. Ela viu o livro em minhas mãos, um volume gasto de poesias que o padre me deixara. Não havia acusação em seu olhar, apenas um espanto profundo, uma admiração que me desarmou. Naquela noite, pela primeira vez, falamos. Ela me contou sobre sua solidão, sobre os livros que eram sua única fuga. E eu, com a voz embargada, falei sobre as ervas de minha mãe, sobre o conhecimento que era ao mesmo tempo uma herança e uma maldição. Naquele celeiro, não éramos a sinhá e o escravo. Éramos duas almas presas, compartilhando o segredo de nossas celas. A descoberta de que eu sabia ler e escrever demoliu a última barreira que o mundo deles havia construído entre nós. Para ela, um homem escravizado que dominava as letras era uma impossibilidade, uma subversão da ordem natural das coisas que o coronel Teodoro defendia com o chicote. O livro tornou-se nosso novo ponto de encontro, nosso santuário secreto. Ela começou a me trazer volumes da biblioteca do coronel, escondidos sob seu chale. Eram livros de filosofia, de histórias de terras distantes, de homens que lutavam por liberdade. Cada página que eu lia era um ato de rebelião, e cada palavra que discutíamos em nossos encontros fugazes era uma semente de insurreição plantada em solo proibido. O conhecimento que trocávamos era mais íntimo e perigoso do que qualquer contato físico. Estávamos construindo um mundo próprio, feito de ideias e confidências, um mundo que, se descoberto, seria reduzido a cinzas. A relação que nascera da compaixão e da gratidão transformou-se em uma necessidade vital. Os dias em que não havia eram um tormento, um retorno à escuridão sem esperança que eu conhecia tão bem. O risco de nossos encontros, que antes me paralisava de medo, agora se tornava um combustível. Eu precisava da sua presença como preciso do ar para respirar. Ela não era mais assim frágil na janela, era a única pessoa que via a minha alma, que reconhecia a minha inteligência e que não temia o conhecimento que eu carregava. E eu, em troca, oferecia-lhe o único tesouro que possuía, a minha escuta. Eu ouvia suas dores silenciosas, suas frustrações, o grito abafado de sua alma aprisionada. Deixei de ser apenas o jardineiro, tornei-me seu confessor, seu único amigo, o guardião de segredos que poderiam destruir ambos. A opressão ao nosso redor parecia se intensificar a cada segredo que compartilhávamos. O coronel Teodoro, sentindo talvez uma mudança sutil na atmosfera da casa, uma faísca de vida nos olhos de sua esposa que antes estavam mortas, tornou-se mais vigilante, mais brutal. Suas explosões de fúria eram mais frequentes, e o som do chicote no pátio parecia ecoar nossas conversas proibidas. A presença dele era uma nuvem de tempestade constante, e nós nos movíamos sob ela como criaturas noturnas, sempre com medo da luz.
Cada olhar trocado no jardim, cada livro passado de mão em mão, era um desafio direto à sua autoridade, ao seu poder absoluto sobre nossos corpos e nossas vidas. E essa tensão crescente nos unia ainda mais, transformando nosso medo compartilhado em um laço de cumplicidade indestrutível. Nossas conversas se aprofundaram, mergulhando nas feridas que ambos carregávamos. Contei-lhe em detalhes sobre a morte de minha mãe, sobre o pelourinho, sobre o crime de curar. Pela primeira vez, dei voz à dor que me sufocava desde a infância. E ela, com lágrimas nos olhos, confessou-me o terror de suas noites, a violência velada do coronel, sua sensação de ser nada mais do que um objeto, um ventre destinado a carregar um herdeiro para um homem que ela desprezava. Trocamos nossos traumas como se fossem relíquias sagradas. Na vulnerabilidade de nossas confissões, encontramos uma força inesperada. O abismo social entre nós desaparecia nesses momentos, e o que restava era a verdade nua de duas pessoas feridas, encontrando refúgio uma na outra em um mundo que lhes negava qualquer forma de consolo. Uma noite, na biblioteca, enquanto ela me mostrava uma passagem em um livro, sua mão roçou a minha por acidente. O contato foi breve, um relâmpago de calor na escuridão, mas foi o suficiente para incendiar o ar entre nós. Recuamos instantaneamente, como se tivéssemos tocado em brasas. O silêncio que se seguiu foi mais profundo e mais carregado do que qualquer palavra que já havíamos trocado. Naquele toque havia uma verdade que não podíamos mais ignorar. Nosso laço não era mais apenas de amizade ou confidência. Havia se transformado em algo mais profundo, mais perigoso. Um sentimento que não tinha nome em nosso mundo, pois não deveria existir. O desejo de proteger um ao outro se misturava agora com um desejo que nos aterrorizava, pois sabíamos que ceder a ele seria o mesmo que assinar nossa própria sentença de morte. O perigo se materializou em uma tarde cinzenta. Estávamos perto da capela abandonada, nos limites da propriedade, discutindo um poema em voz baixa, acreditando estar a salvo. Eu lhe entregava o livro de volta quando ouvimos o som de um galho se partindo. Nossos corações pararam. Entre as árvores, vimos a silhueta de um dos capatazes, parado, nos observando. Não sei por quanto tempo ele esteve ali, o que viu ou o que ouviu. Seu rosto era uma máscara indecifrável. Ele apenas nos encarou por um longo instante, um instante que durou uma eternidade, antes de se virar e caminhar lentamente de volta em direção à casa grande. Naquele momento, o chão se abriu sob nossos pés. O nosso mundo secreto havia sido violado. Não era mais uma questão de seríamos descobertos, mas de quando o machado do carrasco finalmente cairia sobre nós. O olhar do capataz não foi de acusação, mas de constatação, como um agrimensor que marca os limites de uma terra para a desapropriação. Quando ele se virou, o silêncio que deixou para trás era mais pesado do que qualquer grito. Trocamos um olhar, Isabel e eu, e naquele instante soubemos que o tempo dos segredos, da cautela e dos encontros fugazes havia terminado. O medo que antes nos mantinha separados agora nos empurrava um para o outro com a força de um abismo que se fecha. Não havia mais para onde recuar. A descoberta não nos oferecia a opção da fuga, apenas a escolha da forma como enfrentaríamos o fim. E em seus olhos vi a mesma decisão que se formava em minha alma. Se nosso destino já estava selado, se o pelourinho já me esperava e o convento ou a desonra já aguardavam, então teríamos um último ato que seria apenas nosso, um crime final que daria sentido a toda a nossa condenação. A morte já caminhava em nossa direção. Decidimos ir ao seu encontro, mas não de mãos vazias. Naquela noite, a lua era uma lâmina fria no céu, e cada sombra no caminho para a capela abandonada parecia a figura do coronel ou de seus homens. O ar estava parado, pesado de umidade e do cheiro de folhas em decomposição. Entrei no santuário em ruínas, onde os santos de madeira tinham rostos comidos pelo tempo e o pó dançava nos feixes de luar que entravam pelas telhas quebradas. Esperei em um silêncio que era uma oração, o coração batendo um ritmo fúnebre contra as minhas costelas. Então ela surgiu na porta,
uma aparição de seda branca contra a escuridão da noite. Não disse nada. As palavras haviam se tornado inúteis, pequenas demais para conter a imensidão do que sentíamos e do que estava prestes a acontecer. Ela caminhou até mim, e em seus passos não havia a hesitação da sinhá, mas a determinação de uma mulher que caminha para o seu cadalso com a cabeça erguida, escolhendo a própria guilhotina. O mundo lá fora havia desaparecido. Só existia aquele espaço sagrado e profano, e nós dois, suspensos no último momento de nossas vidas. Ela parou diante de mim, tão perto que eu podia sentir o calor que emanava de sua pele. Lentamente, como se temesse que eu me desfizesse em pó, ela ergueu a mão e tocou meu rosto. Seus dedos eram frios, mas o toque queimou minha pele como ferro em brasa. Naquele gesto, todas as barreiras que nos separavam, a cor, a classe, a lei dos homens e a suposta lei de Deus, foram reduzidas a cinzas. Eu não era mais o escravo Amaro, o jardineiro invisível, e ela não era a sinhá Isabel, a propriedade do coronel. Éramos apenas um homem e uma mulher, nus em nossa vulnerabilidade, reconhecendo um no outro a mesma sede de vida e a mesma sentença de morte. Fechei os olhos, absorvendo aquele contato como um homem sedento bebe a primeira gota de água. Levei minha mão à sua, sentindo a textura de sua pele contra a aspereza da minha, uma união de mundos que nunca deveriam se encontrar, e que por isso mesmo era a única verdade que importava. O beijo que se seguiu não foi de doçura, mas de desespero. Tinha o gosto salgado de lágrimas não choradas e a urgência de quem sabe que não haverá um amanhã. Nossos corpos se buscaram em um abraço que era ao mesmo tempo um refúgio e uma confissão de culpa. Cada toque era um ato de rebelião, uma profanação contra a ordem que nos esmagava. Na penumbra da capela, sob o olhar cego dos santos mutilados, nós nos entregamos um ao outro não com a leveza do amor, mas com o peso da mortalidade. Foi um ato de posse mútua, uma forma de dizer ao coronel, ao mundo, que por um único e eterno instante, nossos corpos e nossas almas não pertenciam a ninguém além de nós mesmos. Não havia luxúria, apenas uma necessidade crua e profunda de afirmar nossa humanidade, de encontrar consolo na carne antes que a brutalidade do aço a reivindicasse. Naquele chão frio, entre os escombros da fé, cometemos o nosso pecado mais sagrado. Quando tudo terminou, ficamos deitados no silêncio, ouvindo apenas o som de nossas respirações. A lua havia se movido, e um feixe de luz agora nos iluminava, não como uma bênção, mas como o holofote sobre dois criminosos. Não havia paz naquele momento, apenas uma tristeza calma e profunda, a resignação de quem acaba de assinar a própria sentença. O ato que nos uniu de forma tão absoluta também havia cravado o último prego em nosso caixão. Não éramos mais apenas suspeitos, éramos culpados. E a prova do nosso crime não estava mais nos olhos de um capataz, mas gravada em nossa pele, em nossa memória e talvez como uma semente silenciosa já crescendo dentro dela. Olhei para o seu rosto sereno na penumbra e entendi que o amor para nós não era um caminho para a liberdade. Era apenas uma forma mais bonita de morrer. A consequência daquela noite não seria inesperada, seria a única possível. Seria o fim. As semanas que se seguiram àquela noite na capela foram um silêncio gritado. O mundo exterior mantinha seu ritmo imutável. O sino de ferro, o trabalho no cafezal, o chicote do capataz. Mas entre Isabel e eu, um novo universo de medo havia nascido. Eu a observava de longe, do meu posto no jardim, e via as mudanças sutis que apenas olhos atentos e aterrorizados como os meus poderiam notar. Havia uma palidez serosa em sua pele, uma sombra azulada sob seus olhos que a seda e a renda não conseguiam esconder. Ela se movia com uma lentidão deliberada, como se carregasse um peso invisível, e por vezes levava a mão ao ventre em um gesto instintivo, um ato de proteção que era também uma confissão. O nosso segredo deixara de ser uma memória e se tornara carne, uma semente de vida que crescia em seu corpo como a mais bela e mortal das flores, prometendo não um futuro, mas a certeza de uma colheita de sangue e ruína. Olhei para o seu rosto sereno na penumbra e entendi que o amor, para nós, não era um caminho para a liberdade.
Era apenas uma forma mais bonita de morrer. A consequência daquela noite não seria inesperada. Seria a única possível. Seria o fim. As semanas que se seguiram àquela noite na capela foram um silêncio gritado. O mundo exterior mantinha seu ritmo imutável. O sino de ferro, o trabalho no cafezal, o chicote do capataz. Mas entre Isabel e eu, um novo universo de medo havia nascido. Eu a observava de longe, do meu posto no jardim, e via as mudanças sutis, que apenas olhos atentos e aterrorizados como os meus poderiam notar. Havia uma palidez serosa em sua pele, uma sombra azulada sob seus olhos que a seda e a renda não conseguiam esconder. Ela se movia com uma lentidão deliberada, como se carregasse um peso invisível, e por vezes levava a mão ao ventre em um gesto instintivo, um ato de proteção que era também uma confissão. O nosso segredo deixara de ser uma memória e se tornara carne, uma semente de vida que crescia em seu corpo como a mais bela e mortal das flores, prometendo não um futuro, mas a certeza de uma colheita de sangue e ruína. A confirmação veio em um entardecer chuvoso, em um dos nossos encontros cada vez mais raros e desesperados no celeiro. Ela não precisou dizer as palavras. Seus olhos, fundos e assombrados, disseram tudo. Ela segurou minha mão, e seu toque era frio, gelado pelo pavor. Foi então que ela sussurrou a verdade, e a palavra filho soou naquele ambiente úmido e escuro não como uma bênção, mas como o estalar de uma armadilha se fechando sobre nós. Não houve alegria, apenas a constatação fria do fim. Um filho. A prova viva do nosso crime, um ser que carregaria em suas veias o sangue do escravo e da senhá. Uma abominação aos olhos daquele mundo, uma sentença de morte ambulante. Ficamos ali, abraçados na penumbra, não como amantes, mas como dois condenados compartilhando o último gole de água antes da execução, sabendo que o tempo que nos restava era agora medido pelas batidas de um coração que ainda nem existia. O coronel Teodoro, como um animal predador que sente o cheiro de fraqueza em sua presa, começou a notar. Sua indiferença habitual para com Isabel foi substituída por uma vigilância aguda e cruel. Seus olhos a seguiam durante os jantares silenciosos, registrando cada bocado que ela recusava, cada vez que seu rosto perdia a cor. A atmosfera na Casa Grande tornou-se irrespirável, um vácuo onde o menor som ecoava como uma acusação. Para mim, seu olhar se tornou ainda mais pesado. Quando ele passava por mim no jardim, já não via um objeto, uma parte da paisagem. Seus olhos me perscrutavam com uma intensidade predatória, buscando a rachadura na minha máscara de submissão. Ele ainda não sabia a verdade, mas o instinto de posse, a fúria de proprietário que sente que sua propriedade foi violada, já envenenava seu sangue. A besta estava despertando, e nós estávamos presos em sua jaula, esperando o momento em que suas garras finalmente nos alcançariam. A denúncia não veio com um grito, mas com um sussurro. Foi o capataz, aquele mesmo que nos vira perto da capela. Eu o observei de longe, do outro lado do pátio, enquanto ele se aproximava do coronel, que inspecionava um cavalo novo. O capataz tirou o chapéu, em um gesto de falso respeito, inclinou-se e falou algo ao pé do senhor. Vi o corpo do coronel enrijecer, os músculos de suas costas se contraindo sob a camisa de linho. Ele não se virou, não gritou, não fez um único gesto de raiva. Apenas continuou a passar a mão no flanco do animal, mas seu toque, antes firme, agora parecia ter a força para esmagar ossos. O capataz se afastou, e o coronel permaneceu ali, imóvel, por um tempo que pareceu uma eternidade. Naquele silêncio, eu ouvi o som da nossa sentença sendo lavrada. O segredo havia deixado de ser nosso. Agora pertencia ao nosso carrasco, e ele o afiaria como uma lâmina antes de usá-lo. A espera pelo golpe foi a pior das torturas. Por 2 dias, um silêncio sepulcral reinou na fazenda. O coronel não me procurou, não confrontou Isabel. Ele se moveu pela casa e pela propriedade como um fantasma, com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer explosão de fúria. Era a calma do caçador que sabe que sua presa não tem para onde fugir. Então, no final da tarde do 3º dia, quando o sol já sangrava no horizonte, um dos escravos da casa veio até mim no jardim. Ele não me olhou nos olhos, apenas disse, com a voz baixa e sem emoção, que o Senhor ordenava a minha presença na biblioteca.
Não era uma ordem para o Pelourinho, não era um chamado para a punição pública, era um convite para o matadouro. Caminhei em direção à casa grande, sentindo a terra fria sob meus pés descalços pela última vez. Cada passo era um eco da minha vida inteira, e a porta que se abria para mim não levava a uma sala de livros, mas ao abismo. A biblioteca me recebeu não com o cheiro de couro e papel, mas com o odor metálico do medo. O coronel Teodoro estava de costas para mim, observando a noite através da grande janela, uma taça de vinho na mão. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso físico, uma mortalha que sufocava o ar. Ele não se virou quando entrei. Apenas falou, a voz calma, polida, a mesma voz com que negociava o preço do café ou de uma vida. Ele me perguntou sobre as rosas do jardim, se a última chuva as havia danificado, um prelúdio macabro que esticava meus nervos até o ponto de ruptura. Eu respondi com um fio de voz, o corpo inteiro transformado em uma única prece silenciosa, sabendo que aquelas não eram perguntas, mas os primeiros movimentos de um carrasco que saboreia o ritual antes do golpe. Cada segundo de sua calma era uma volta a mais da corda em meu pescoço, e eu via o reflexo de meu rosto aterrorizado no vidro escuro da janela, um fantasma esperando a própria morte. Ele se virou lentamente, e em seus olhos não havia a fúria que eu esperava, mas algo muito pior, um desprezo gélido, quase analítico, como o de um naturalista examinando um inseto antes de esmagá-lo. Foi então que ele revelou o abismo. Contou-me, com a mesma tranquilidade cortante, sobre sua própria mãe, uma escravizada como a minha, cujo ventre fora o berço indesejado de sua existência. Falou de como seu pai, para apagar a mancha, a fez desaparecer nas brumas do esquecimento, e comprou para ele um nome limpo, uma certidão que o declarava branco e puro. Sua obsessão pela pureza, sua violência contra nós, não era apenas a lei do seu tempo, era uma guerra contra o próprio sangue que corria em suas veias, e ao me condenar, ele não estava apenas punindo um escravo insolente, estava tentando, em um ato de desespero e auto-ódio, arrancar e destruir o reflexo de si mesmo que via em mim, em meu filho, a prova viva da mentira sobre a qual construiu seu império de poder e dor. Minha sentença não foi o Pelourinho. Isso seria público demais, um espetáculo que levantaria perguntas. O coronel preferia a escuridão, o silêncio, a aniquilação que não deixa vestígios. Ele se aproximou, e o cheiro de vinho em seu hálito se misturou ao fedor de sua podridão moral. Disse que um animal que ousa cobrir a fêmea do seu dono não merece a semente. A palavra castração foi dita sem emoção, como se ele estivesse ordenando a poda de uma árvore doente. Depois, eu seria vendido para as minas mais distantes, um lugar de onde ninguém retorna, para que minha existência fosse apagada da memória desta terra. Era uma punição meticulosamente desenhada para me destruir em todas as frentes, como homem, como pai e, por fim, como ser humano. Ele queria me transformar em um espectro, um corpo oco, desprovido de futuro, de identidade e de esperança. A punição perfeita para quem ousou sonhar com um amor que o próprio coronel, em seu terror secreto, sabia ser possível. Foi nesse momento que a porta se abriu com violência. Isabel surgiu ali, o rosto lívido, os olhos teimando com uma febre de desespero e coragem. Ela não gritou, não chorou. Caminhou até o centro da sala e confessou tudo, com uma clareza que transformou a biblioteca em um tribunal. Ela falou do nosso amor não como um pecado, mas como o único ato de verdade em sua vida de mentiras. Tentou me proteger, assumindo para si toda a culpa, expondo a brutalidade do coronel, sua negligência, sua crueldade. Por um instante, em sua voz, houve o poder de 1000 exércitos, a força de uma verdade que deveria abalar as fundações daquela casa. Mas, naquela sala, a verdade não tinha valor. Sua confissão, seu ato de sacrifício, apenas serviu para alimentar a fogueira do ódio do coronel, que a olhou não como uma esposa, mas como a mais imperdoável das traições, a quebra final de sua propriedade mais valiosa. A fúria do coronel finalmente explodiu, mas não contra mim. Ele caminhou até Isabel e com um único golpe de mão aberta a atirou ao chão. O som ecoou na sala como um tiro. Enquanto ela jazia ali, atordoada, ele proferiu a sentença dela.
Ela não iria para um convento, seria declarada louca, suas palavras desprezíveis de qualquer crédito. Seria trancada no quarto mais alto da casa, cuidada por uma velha criada surda, até que a criança nascesse. E depois, o bastardo seria entregue à roda dos expostos, e ela passaria o resto de seus dias em um sanatório para mulheres desonradas, um túmulo para as vivas. E a parte final de sua punição, a mais cruel de todas, seria testemunhar a minha. Ele a forçaria a assistir, para que a imagem da minha destruição fosse a última lembrança a acompanhá-la em sua descida para a loucura. Eles me arrastaram para fora, para o pátio escuro, e a amarraram a uma das colunas da varanda. Nossos olhos se encontraram uma última vez através da noite. No dela não havia medo, apenas uma dor tão vasta quanto o próprio céu. Era um adeus que continha uma vida inteira de palavras não ditas. O que aconteceu depois, minha mente se recusa a recordar em detalhes, transformando tudo em fragmentos de horror. A luz bruxuleante das tochas, os rostos sem expressão dos outros escravos forçados a ajudar, o brilho da lâmina, uma dor branca e ofuscante que me roubou a voz e o mundo. O último som que ouvia antes de a escuridão me engolir não foi o meu próprio brito, mas o dela, um uivo de pura agonia que rasgou a noite, o som de uma alma sendo partida em duas. Naquele grito, nosso amor não morreu, foi imortalizado, transformado em uma cicatriz eterna no silêncio daquela fazenda. Hoje, minhas mãos ainda cuidam da terra, mas não mais de rosas. Trabalho sobre o sol inclemente de outra província, um corpo marcado, uma sombra do homem que fui. Nunca mais a vi. Não sei se nosso filho nasceu, se sobreviveu à roda, se carrega em seu rosto os traços do nosso crime sagrado. Às vezes, à noite, quando o vento sopra forte, penso ouvir o eco de seu grito, a última prova de que não sonhei. Eles nos destruíram, sim, mas não apagaram o que fomos. Por um breve e luminoso instante, em um mundo projetado para nos negar tudo, nós amamos. E essa memória eles não puderam roubar. É a única coisa que me restou, o meu tesouro e a minha cruz. E há tantas outras histórias como a minha, enterradas sob os cafezais, sussurradas apenas pelo vento, esperando por um dia em que alguém finalmente pare para ouvi-las.